Bom dia, boa tarde, boa noite a você da Rádio Paraná Oficial, TV Paraná e as tias e os tios do Zap do canal A Tia Pode. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário do Esporte e Lazer, professor Euler. Professor, seja bem-vindo, estou lhe conhecendo agora pessoalmente, já ouvi em várias oportunidades, mas nunca tive, então, a oportunidade de falar com você. Quero agradecer muito a sua presença, sua disponibilidade de prontamente vir aqui conversar conosco sobre essa secretaria tão importante. Seja bem-vinda. Naná, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de ter sido lembrado por vocês, um grupo tão grande como o Tios e Tias do Zap, né? Então, é um prazer para mim estar falando aí com a sua audiência e acho que nós vamos ter uma boa conversa hoje aqui para falar de muitos assuntos. Em especial, o esporte, que eu vou fazer a defesa muito firme aqui do quanto ele é importante para o Brasil. Exatamente. E o grupo das tias e os tios do Zap é um grupo democrático. Hoje, a gente entende que nós precisamos unir aqueles que querem o bem do Brasil, sem ideologias, né? Então, já que nós estamos falando sobre ideologia, você se considera esquerda, direita, de centro-esquerda, centro-direita? Qual que é a sua posição? Bom, eu vou fazer um comentário anterior, que é o seguinte, eu acho a definição de esquerda e direita uma definição muito pobre, né? Talvez existam outras formas da gente nominar, né, que fiquem mais adequadas, né? Tem outras formas de a gente mensurar qual o viés ideológico, mas pensando no tradicional, que as pessoas chamam de esquerda e direita, eu acho que eu estaria por um centro-direita. Um centro-direita. Assim, por que eu penso que, de certa forma, tem um viés de centro? Porque tem pautas, muitas pautas da direita que eu concordo, mas tem pautas da esquerda também que eu não discordo. Né? Vamos dar um exemplo. Você pega, por exemplo, a assistência a uma pessoa que está em sérias dificuldades, sei lá, financeiras e tudo mais. Em alguns momentos é importante, né, que você tenha assistência a essa pessoa para ela poder se recuperar e, depois disso, deixar que ela toque a sua vida sozinha. Sim, para o Estado exatamente. ser o pai dela o resto da vida. Não, excesso de assistencialismo corrompe o caráter de uma pessoa. E outra coisa, eu nem gosto do assistencialismo, é assistência. Essa coisa diferente. Assistencialismo é você ficar ajudando o resto da vida, como se fosse um filho que não tem emprego que não cresce. E que não cresce, o eterno criança, né? Não, a assistência é importante, né? Vamos pensar um caso, a pessoa está lá em situação de rua, né, em estado de drogadição. O Estado é importante que ele preste uma assistência, tentando tirar essa pessoa da rua, tentando levá-la, por exemplo, a uma clínica de recuperação, dando um emprego para ela, ou, na verdade, uma profissão para ela, e depois tentando recolocá-la no mercado. Não é uma assistência, isso? Sim. E uma assistência super importante. Muito melhor do que assistencialismo, ficar dando aí para a pessoa sobreviver, continuar sobrevivendo na rua. Não é legal. Mas essa é uma pauta que, em tese, seria uma pauta, em tese, mais à esquerda. De você prestar assistência aos mais necessitados. Mas, mais do que isso, é uma pauta humanitária. Acho que todo mundo concorda que é importante tentar ajudar. Quem é que nunca ajudou uma pessoa que precisava de um agasalho, de uma roupa, às vezes de uma moeda? Acho que todo mundo, independente de ideologia, já ajudou uma pessoa. Então, na pauta da esquerda, ela pode ser enxergada, muitas vezes com esquerda, mas não é. É uma pauta de todos, humanitária. Exatamente. Então, sem querer, muitas pessoas às vezes não percebem, elas estão concordando com pautas que são mais à esquerda. Sim. Às vezes a pessoa que é de esquerda está concordando com uma pauta de direita também, sem perceber. Então, por isso que eu me defino uma pessoa de centro. Eu vou olhar o que a esquerda pode ter de bom, vou olhar o que a direita pode ter de bom, e para mim o que interessa é o que é bom. E não o que é, não, só porque é de um lado é do outro. Não, interessa o que é bom, mas, assim, se eu for me encaixar num espectro ideológico, eu acho que eu estou mais para o centro à direita. Então, eu acho que acho que foram criados rótulos, né, de que a esquerda tem as ideologias e que a direita é homofóbica, e não é isso. Não é isso, claro. O que estraga tanto a tenho direita quanto a certeza que esquerda... tem homofóbico à esquerda. Tem, exatamente. E tenho certeza que tem o pessoal na direita que também faz coisas que são associadas à esquerda. Temos gay de esquerda, gay de direita. Então, por isso que eu falei, é o que estraga. A esquerda-direita é muito pobre. O que estraga é a pauta meramente ideológica. Exatamente. Mas obrigado por nos avisar sobre isso. E é importante as pessoas entenderem também, falar, centro, então é isentão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isentão é a pessoa que não quer participar da política.
Isentão é a pessoa que não quer se envolver na política. Acho que aí sim. Mas um político isentão nem combina. Eu não lembro exatamente qual filósofo que falava. O preço que você paga de não gostar de política é ser governado por quem gosta. Né? Exatamente. Então, assim, eu gosto de política, gosto de participar, opino nos assuntos que tem que opinar, né? Então, eu não sou isento da participação na política, mas eu não me encaixo num extremo lado ou no extremo do outro. Eu tenho um viés ali de tentar achar aquilo que é bom em cada ideia que é oferecida. Eu sou uma pessoa muito otimista com tudo. Eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas. Né? E aquilo que não é bom, o que a gente faz para melhorar? Exatamente. Acho que a política tem que ser propositiva. Você ficar só atacando, é ruim, tá. E aqui, como é que você melhora aquilo? Exatamente. É para buscar a solução. A solução. Né? Mas, professor, você foi professor de física. Ainda sou. Ai, física, para mim, assim, eu acho que o senhor parece mais um ET, porque eu não consigo entender. Eu sou tão péssima em matemática, física. Mas sabe por quê? Eu gostaria muito de entender. Eu vou falar por que você se acha péssima em física, mas você não é, você se acha péssima. Porque você estudou isso quando você era bem novinha. Quando você tinha lá, começou a estudar física, devia ter 13 anos, daí, né? No final do ensino médio. Ou no começo do ensino médio, talvez final do antigo... a gente chamava de ginásio na época, né? Então, lá você começou a aprender as primeiras noções de física e química. E o nosso cérebro, naquele momento, não está maduro para realmente entender a boa parte das teorias mais complexas de física e química. Então, era mais ou menos o seguinte, você fingia que aprendia, o professor fingia que ensinava, aí saía todo mundo ali contente, mas você sem saber a matéria e meio que ficando descontente com ela, porque aqui a gente não aprende, a gente frustra, né? Frustra. Aí foi para o ensino médio, mais ou menos a mesma coisa também. Eu quero dizer o seguinte, se hoje você resolvesse, falar, não, deixa eu me dedicar um aninho aqui a aprender física e matemática. Você ia aprender com uma facilidade absurda, entendendo tudo e achando bonito. Uma coisa que me chama a minha atenção é física quântica. Sabe? Eu gosto muito de ligar... mais complexo, mais complexo. E ligar a existência humana, ao universo, o que tudo isso tem a ver, né? Eu acho isso muito interessante. Eu quero ainda dedicar um pouco a isso, né? Mas então, eu fico pensando, você como professor de física entrou na política... Aí, deixa eu fazer um comentário, já que falou professor. Quando fala que é professor, qual é a imagem que todo mundo tem? Aquela pessoa que fica no quadro na sala de aula, professor. Olha que coisa horrorosa que a tal da pauta ideológica criou. Exato. O professor hoje parece que é militante. O professor parece que é uma pessoa que vai querer doutrinar os alunos. Cara, não, a maioria dos professores é muito bom. Né? Essa que é a grande verdade. A maioria dos professores faz um trabalho muito sério, um trabalho importante para o país, pouco reconhecido na maioria das vezes. Agora, assim como tem professor que vai tentar doutrinar, né, e está errado, a gente até eu falava isso na Câmara, não, o professor é doutrinador. Eu falei, não. O professor que dá aula é professor. Aquele que tenta doutrinar não é professor, é doutrinador. São coisas diferentes, né? Mas tem um policial que é ruim. Tem um médico que é ruim, tem um advogado, né? Em todas as profissões nós temos bons e maus profissionais. Mas veja, esse embate ideológico, inclusive, está causando um problema como esse. Você sabia que hoje mais ninguém quer ser professor? Por motivos variados. Né? Entre eles salário. Mas também porque às vezes é encarado, é visto como uma pessoa que faz um mal para a sociedade. E não, o professor é essencial, né, das profissões principais que nós temos na sociedade. Agora, é lógico, não há espaço para você usar a sala de aula para doutrinação. A aula é um momento sagrado. É um momento que você tem que usar ali o tempo todo para fazer com que seu aluno tenha melhor aprendizado. Em relação a esses professores doutrinadores, você acha que a APP Sindicato, ela tem influência sobre esses professores doutrinadores? Eu não conheço a estrutura sindical, né, de perto para falar assim, olha, não, o sindicato ele tenta manipular. Eu acredito que não. Né? Seria uma coisa muito perversa que um sindicato, e aí pode ser a APP ou qualquer outro, né? Mas seria muito perverso que um sindicato tentasse fazer com que os professores levassem para a sala de aula ideologia. Eu acho que quando um professor faz isso, equivocadamente, errado em fazer,
faz por conta própria. Então, Eu eu falo isso porque não conheço estrutura sindical. eu estava numa escola, não me lembro, acho que foi naquela época da Escola Cívico-Militar, que nós fizemos um trabalho próprio, Escola Cívico-Militar, e eu vi uma pessoa que trabalha no sindicato chegar na escola e colocar no quadro da escola algo sobre ideologia de gênero, algo assim. Eu achei que fosse um funcionário da escola, não, era alguém que trabalha na PP Sindicato, fazendo um trabalho ali, só chegando e colocando os cartazes para as crianças olharem. Então, mas nem acho também que seja, quer dizer, não sei, né? Mas não acho que seja uma determinação do sindicato. Vai lá e faz... Porque concordo que essa não é a pauta do sindicato. O sindicato tem que brigar por boas condições de trabalho, para ajudar o professor. Bom salário, né? É isso que ele tem que brigar. Porque o professor... Colocar uma pauta ideológica ali não está resolvendo nada para a vida do professor, que o sindicato... Está atrapalhando as famílias. Né, que o sindicato defende. Exatamente. Então, não me parece ser uma pauta do sindicato. Talvez seja uma pauta daquele profissional que foi lá. Imagine você como professor, pode chamar de você, né? Por favor. Professor, tendo que lidar com... Qual é a idade dos alunos que você dava aula? Eram adolescentes? Entre 16 e 17 anos, às vezes, que eu dou aula em cursinho, né? Por cursinho preparatório para o vestibular. Sim. Então, é um aluno que está acabando o ensino médio, 16, 17 anos, mas tem gente que volta. Sim. Depois de fazer uma universidade, volta para novamente prestar vestibular. Então, acontece, a gente tem alunos ali de 25, 30, 40, já tivemos alunos lá de 70 anos fazendo cursinho, 40, 70, até mais. Então, eu vejo que o professor... Mas a média é 16, 17. Melhor do que muita gente consegue ver a realidade do bairro da escola que ele diz. Porque ele está recebendo várias vidas dentro daquela sala. Cada aluno é uma história, é um mundo, é uma vivência. Né? Então, o professor ele tem contato com a realidade daquele bairro, através dos seus alunos, né? E eu acho que a profissão do professor no Brasil não é valorizada, porque hoje quantos alunos tem numa classe? De 35 a 40 alunos. Tá? Agora, olhando para a realidade de um bairro, lá você vai ter um aluno que é hiperativo, o outro tem dislexia, o outro está sendo abusado, o outro é autista em algum nível que não foi diagnosticado, e o outro é normal, e o professor tem que lidar com tudo isso, né? E dentro de uma sala de 40 alunos. Posso só fazer um comentário? Por favor, ajude-me. Até para que o nosso público, ou o seu público, melhor, desculpe, não nos questione depois. Sim. Você usou uma palavra aqui, não estou querendo corrigir de forma alguma, mas é deixar claro. Falou assim, tem a pessoa que é o abusado, tem a pessoa que é autista, disléxico. Aí depois falou, e tem a pessoa normal. Na verdade, todos são normais. Todos são. Né? A gente, então, quando diferencia o autista do outro, então o autista é o atípico e os outros que não têm autismo são os típicos. Porque falar que os outros que não é normal, entendi. Hoje a gente não tem que tomar cuidado com isso, porque isso daí é um termo... E não é pauta nem de esquerda nem de direita, mas é a nomenclatura adequada, né? Porque todos somos normais, né? Com diferenças. Um tem uma deficiência, outro tem outra. Chega uma hora da vida que a gente não enxerga direito e não deixou de ser normal. Então, e falando de... Mas desculpa, não era para corrigir, assim, para a gente falar... Eu não tenho problema com isso, até é bom. Eu até quero aprender essas coisas. Falando sobre essas questões de inclusão em sala de aula, né? Já nós vamos falar do esporte, porque o esporte tem tudo a ver. Você acha que esse fator de inclusão, você colocar numa sala de aula vários alunos com todos esses problemas que a professora tem que administrar, isso é inclusão? Eu acho que, Naná, você tocou num assunto que, para mim, é um dos principais assuntos que o Brasil deveria estar debatendo nesse momento e ninguém quer falar disso. Ficam com um monte de baboseira por aí, pró-Lula, pró-Bolsonaro, ou anti-Lula, anti-Bolsonaro, e sabe por que fazem isso, né? Porque essas pautas de anti-Lula, anti-Bolsonaro, elas trazem voto. Não resolve problema nenhum, mas traz voto. Ninguém está pensando no povo de verdade. Aí quando você tem um problema importante como esse que você citou, ninguém se debruça para debater. Você colocar numa sala de aula 30 crianças típicas, e você coloca lá 5 crianças com autismo, às vezes com autismo severo, nível 3 ali, é certo ou é errado? Alguns vão falar assim, não, isso promove a inclusão. Será? Nada, eu acho que não. É importante debater.
o que acontece nesses casos? Eu vejo porque eu converso com muitos colegas, professores também, às vezes impede que a aula aconteça. Depende do nível do autismo que algumas crianças têm ali, o professor vai ter que dar tanta atenção ali que não consegue dar atenção para o restante da sala. E tem que dar atenção mesmo. Né? O autista merece essa atenção redobrada, só que em alguns momentos ele pode se tornar violento, né? E ocorre um problema que tumultua a aula inteira. Em contrapartida, você fala, não, então vamos criar uma turma só com pessoas com autismo e do outro lado Mas só... também não dá. Também não resolve. Também não São resolve. níveis diferentes. Aí você está também excluindo. Então é preciso fazer um debate sério a respeito disso e encontrar uma solução. Quer ver uma solução possível? Em algumas aulas, realmente vão estar separados. Em outras aulas, em uns momentos talvez mais adequados, aí você tem a convivência. Artes, esporte. Entendeu? Existem talvez os momentos em que a inclusão ocorra de uma forma natural, melhor e sem atrapalhar o desenvolvimento cognitivo de todos. Porque aquilo que você está ensinando para uma criança típica, às vezes não dá para ensinar ao mesmo tempo para a criança que é atípica. Vai estar atrapalhando os dois. Esse aqui, para ele foi pouco, para esse aqui foi muito. Então, você tem que respeitar o tempo de cada um. E para respeitar o tempo cognitivo de cada um, em alguns momentos eles têm que estar separados. O professor tem que ser um herói para conseguir fazer uma coisa dessa. Em outros momentos, é importante que estejam juntos, sim. Por quê? Para a criança típica conviver com as diferenças, saber que existem crianças diferentes delas, né, para que haja ali uma empatia, né, para que ajude a cuidar e tudo mais, e que cresça como um adulto responsável pelo restante da sociedade. E para a criança que tem o autismo, outra deficiência, para que ela participe também da sociedade como um todo, sendo de verdade incluída. Agora, se você coloca ela numa sala de aula, em que o professor tem que o tempo inteiro para a aula para tratar, ela não está sendo incluída. Não está. Ela está sendo mais uma vez excluída, porque o resto da sala fala, pô, está atrapalhando, né? Está dando atenção para eles, não consegue dar atenção para a gente. E vai pegando uma antipatia. Isso. Então, assim, é um debate sério, não é fácil. Não. O que eu estou falando aqui, talvez muitas pessoas vão até me criticar por isso, mas as pessoas precisam começar a se posicionar sobre isso. Como resolver a questão, porque o número de pessoas com deficiência ou com autismo está crescendo. Sim. Ou talvez não esteja crescendo o número, está crescendo o número de diagnósticos. O que antes ninguém percebia que era autismo, hoje percebe-se, né? E então a gente precisa saber como lidar com essa situação de um percentual da população cada vez maior com alguma deficiência. E tem que realmente haver inclusão, só que tem que ser feita de um jeito que seja lúdico. Então, por isso que eu acho que a aula de artes e a aula de educação física são momentos que podem ser compartilhados. Super propícios para isso. Mas não só, né? Hoje as escolas têm outros momentos ali, o intervalo. Né? O momento de intervalo que os professores estimulem ali a integração, como você falou, a artes, a educação física, tem escola que tem marcenaria, tem escola que tem, né, outras atividades extra-classe. Há o momento certo para que seja bom para todo mundo. Se você estiver pautando um dia isso aí, me chama que eu quero apoiar. Eu vou pautar. Porque isso me preocupa. Eu vou pautar, vai chegar Porque outra coisa que eu me preocupo, eu quero pular no assunto do esporte, mas tem outra coisa que me preocupa em relação ao professor. Eu acho que se tivesse um psicólogo para cuidar de uma ou duas escolas, para tratar, a professora indica, eu acho que isso aqui está sendo abusado, ou para poder ter lá uma sessão, acho que a médio e longo prazo a gente teria cidadãos melhores. Então fica a dica. Não, eu não tenho dúvida alguma disso. Eu lembro, eu ainda como vereador, né, eu sou vereador pelo 3º mandato, mas eu estou licenciado porque eu assumi a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Mas eu sou vereador ainda, né? Só não estou exercendo nesse momento. Mas eu lembro, logo depois da pandemia, ainda como vereador, eu propus um grupo de trabalho junto com algumas universidades aqui de Curitiba que tem o curso de psicologia. Sim. E qual que era a minha proposta para alguns professores e alunos? Vamos formar um grupo aqui para a gente atuar nas escolas, em especial as escolas de ensino médio, que nem são da prefeitura. Então, eu acabei saindo daquele que seria o meu escopo principal de trabalho, mas eu vi um problema ali. Para que esses alunos, orientados sempre por professores, pudessem fazer uma primeira escuta. Né? Eu não sei como é que é o termo correto na psicologia, né? Mas uma escuta desses alunos, porque eu percebia que, passada a pandemia, o número de problemas
com os alunos tinha aumentado sensivelmente. Sim. Das mais diversas espécies. Sim, né? sim. A questão da depressão, a ansiedade, talvez o fato de ficar mais em casa, a questão do abuso. Sim. Né? E tudo isso estava desencadeando problemas sérios ali. Então eu propus isso, começamos a fazer, mas difícil, né? As pessoas engajarem, porque cada um tem seu dia a dia, suas atividades. Mas eu concordo, seria importante que a gente tivesse uma atenção especial psicológica aos nossos alunos. Eu tenho visto, eu continuo dando aula, né? Estou fazendo mágica para isso. Antes eu pegava e dava aula um dia inteiro para matar todas as minhas aulas, né? Então eu começava às 7 da manhã e até às 8 da noite, matava todas as aulas que eu tinha num dia só. Agora com a secretaria não dá para eu fazer isso. Então eu entro todo dia às 7h10 da manhã e vou até às 7h55 eu dou uma aula. Uhum. Aí no dia seguinte, 7h10 às 7h55 eu dou mais uma. Então eu faço picadinho todo dia, porque eu não queria perder o contato com a sala de aula. Né? Como você falou agora há pouco, a sala de aula ela é muito rica, ela tem o aluno com determinado, tem um rico, tem um que nem tanto, tem o que é mais de direita, o que é mais de esquerda. Sim. Você tem o aluno que é um pouco mais novo, outro é mais velho, homem, mulher. Você tem aquele que está sendo abusado, o que tem problema com vício em jogo de celular, tem de tudo. Ali. Então você estar presente ali para ouvir é importante. Né? Você não perde o contato com a juventude, até porque a minha secretaria é esporte, lazer e juventude. Então eu não quis perder o contato com a juventude para poder trabalhar por eles da maneira mais adequada, ouvindo. Né? Uhum. E o que eu tenho percebido, o nosso jovem hoje, ele tem algumas questões importantes a serem resolvidas e que talvez sozinho ele não consiga. Por causa da geração. A nossa geração, a gente teve uma educação, tanto essa educação dentro da escola, quanto a educação familiar diferente. Nós estamos em outros tempos, tecnologias, então a gente tem que também se antenar no que eles estão vivendo. Né? A gente não pode medir eles com a mesma regra que nós somos medidos. Com certeza. Né? Então a gente precisa fazer. Mas a sua secretaria é a secretaria mais legal. Por quê? Porque ela não tem viés ideológico, não é nem de direita nem de esquerda. Eu acho que é a secretaria que mais trabalha com a parte da emoção das pessoas, do bem-estar, porque envolve saúde, envolve autoestima, você agrega a pessoa ali, tira as pessoas da rua. Essa secretaria é sensacional. Você não precisa dizer que você é direita nem de esquerda, você está trabalhando com todo mundo ali. Eu acho sensacional, né, nessa secretaria. O pessoal fala que na minha secretaria só tem notícia boa. Né? É leve. É leve, muito trabalhosa, muito, porque a gente tem evento esportivo e atividade esportiva acontecendo todos os dias, o dia inteiro em Curitiba. Então eu fico que nem um louco para lá e para cá, né? Porque as pessoas fazem alguma atividade esportiva ou algum evento e gostariam de ter a minha presença ali como secretário para inaugurar, para fazer a abertura do evento. Então eu fico correndo para um lado e para o outro que nem um louco, mas adoro, né? Porque é realmente muito bacana. Hoje, por exemplo, de manhã, eu estava no Colégio Estadual Santa Cândida, por um evento que nós temos lá que é chamado Fala Jovem. Fala Jovem, se reúne todos os alunos de um colégio ou de uma comunidade, de uma regional, e você começa a trabalhar com ele alguns temas da sociedade para eles darem a opinião deles. É como se fosse o Fala Curitiba, mas não é para o adulto, é para o jovem, porque as demandas são diferentes. Né? E esse é um programa da prefeitura? É, o programa da minha secretaria, né? Da prefeitura. Gente, que coisa boa! Porque assim, quando você pergunta para um adulto o que ele quer que melhore no bairro, primeiro lugar, sempre, pavimentação asfáltica. Sempre. O campeão do Fala Curitiba é asfaltar a rua. Aí, segundo, saúde, educação, segurança. Sempre é isso aqui. Né? Quando você pergunta para o jovem o que ele quer, as respostas são outras. Normalmente ele vai querer uma pista de skate, um festival cultural, né, com música. São outras as demandas, né? E a gente tem que ouvir também, porque ele também faz parte da sociedade, inclusive vota. Sim, com 16 anos já vota. Então, a gente criou o programa Fala Jovem para ouvir também esse espectro da sociedade que tem outras opiniões e demandas que têm que ser atendidas também. Então a gente percorre todas as regionais fazendo isso. Então, eu acho que assim, essa fase etária deles, tipo assim, eles não são nem adultos e nem crianças. Tem características dos dois. Então, é onde os hormônios deles estão assim, borbulhando, e eles mesmos não se entendem. Então, por isso que eu acho que o esporte pode ajudar a direcionar esse jovem, inclusive, para uma profissão. Né? O esporte ajuda na disciplina. Né? Vou dar um exemplo. Acho que todos os esportes ajudam de certa forma, porque a pessoa que não é disciplinada, ela nunca vai ser um bom esportista. Impossível. Você tem que treinar, você tem que dormir cedo,
não pode beber, não pode... Então a pessoa tem que criar uma rotina, uma disciplina para ser um bom esportista, né? Sim. Mas você pega um exemplo especial das artes marciais. Fora essa rotina, essa disciplina, né, da sua vida, tem uma disciplina dentro do treino. Né? Eu sou praticante do judô até hoje. Né? Meu pai é sensei de judô, pratico desde pequenininho. Você tem todo um ritual lá dentro. Né? Você entrou, você tem que cumprimentar o sensei. Não existe disciplina. Não existe você entrar num tatame. Primeiro você cumprimenta em memória ali o criador do judô, que é o Jigoro Kano. Então você faz uma reverência a ele. Depois você procura onde está o sensei, vai lá, cumprimenta o sensei. Se tiver outro faixa preta, você vai cumprimentando todos os faixas pretas, né? E da mesma forma os outros vêm te cumprimentar também. Né? Você vai começar uma luta, cumprimenta novamente. Você não pode, você não está lutando, você está esperando para lutar. Você fica largado no tatame, não existe isso. Fica deitado lá, não. Você fica de perna cruzada, né? Existe uma postura. Então tudo isso vai condicionando a pessoa a outras coisas da vida dela, que ela tem que ter postura em determinadas na maioria das situações, que ela tem que ter respeito com as pessoas, em especial aqueles que são mais velhos, né? Ou aqueles que estão naquele momento comandando uma situação. São valores que, sem querer, saem do esporte e vão para a vida da pessoa. Isso é tão importante porque, veja, tudo na vida nós temos regras e leis, como para atravessar a rua, você não pode atravessar a rua, se você atravessar você pode ser morto, né? E é importante ter o sinal do trânsito, né? E essas questões de você ter um limite, você tem que cumprir aquele rito de chegada. Isso é importante, porque na vida precisa... seus deveres, né? Sim, no trabalho, na sua família, né? Eu acho que isso é importante para criar responsabilidade e também no trato com as pessoas. Você lá, saber que aquele teu pai que está dentro da sua casa, ele é autoridade lá dentro. Sim. Né? Sempre você vai ter autoridade em algum lugar. Autoridade no teu trabalho, o dono da empresa, o chefe, a autoridade numa sala de aula, que é o professor. E quando a gente fala que o professor é autoridade, isso não é ruim, viu? As pessoas têm que entender que professor e aluno têm funções diferentes. E entre uma das funções do professor é ser autoridade ali para determinar como os trabalhos vão ser conduzidos. Né? Então, o professor não é melhor que aluno não é melhor que professor. São só diferentes, cada um tem seu papel. E quando as pessoas começam a entender isso, que cada um tem o seu papel e a família tem um papel muito importante com tudo aqui, quando as pessoas cumprem seus papéis, as coisas começam a dar direitinho. Funcionam. Quer ver uma frase de uma estudiosa americana que eu acho formidável? Ela fala assim: todas as escolas de sucesso do mundo têm algo em comum. A participação das famílias, ainda que elas não queiram. Olha que coisa forte, né? A família é essencial no processo cognitivo, no processo de aprendizado do aluno. Às vezes o pai fala: não, eu estou pagando o colégio, deixa meu filho ali, eu não preciso me envolver. Não é assim. Não é assim. A escola tem algumas responsabilidades, mas isso tem que ser compartilhado com as famílias. Se a família só usar a escola como um depósito de crianças, não vai funcionar. Exatamente. Então, chegou em casa, é o pai que tem que estudar junto com o filho, dá trabalho. Né? Ter filho dá trabalho. Né? E quem não quer ter trabalho não tenha filho. Né? Então vai ter que estudar com a criança, vai ter que acompanhar, ver o que ela está aprendendo, o que ela está com dificuldade, vai cobrar a escola: olha, por que ela não está entendendo esse assunto? E às vezes o meu pai fala: não, deixa a escola que se vire ali, eu vou ficar aqui no meu canto, já estou pagando. Isso é um problema estrutural, porque a gente veio de uma geração que... E quando eu falo pagando, pode ser particular ou pagando imposto da escola pública. Com o decorrer do tempo, eu tenho visto um enfraquecimento das famílias em relação à educação dos seus filhos, né? Parece que os filhos estão mais largados na mão dos professores. E é também reflexo da vida moderna. Antes, às vezes só um da família trabalhava, hoje os dois normalmente trabalham. Então a gente sabe que a vida moderna é diferente da antiga. Mas o que a gente tem que ter essa consciência e falar o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse problema. Porque hoje eu vejo que o nosso jovem é um jovem, de certa forma, triste. Confuso. Falo na maioria. E talvez a tristeza por essa confusão, né? E é triste, assim, não sei se é devido às redes sociais, ele se distanciou muito do contato real com as pessoas. Então ele se tornou meio triste, ele muitas vezes é um hater. Hater no sentido de: não, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu odeio essa pessoa. Então você vê que isso causa problemas depois também no aprendizado. A maioria dos nossos jovens, né? Então agora eu estou falando com você que é pai e mãe, né? Para você tomar um cuidado na tua casa.
maioria dos jovens fica no telefone celular até 3 da manhã. Exato. Criança talvez nem tanto, mas jovem, se você entrar um dia, sei lá, meia-noite no quarto do teu filho, a maioria dos casos vai pegar teu filho no TikTok, vai pegar teu filho no Instagram. E se você entrar 2 da manhã, vai ver a mesma coisa de novo. Ele acordado ainda usando o celular. Aí o que acontece no dia seguinte para acordar às 6 da manhã? Não acorda. Acorda podre. Né? Aí chega na escola, dorme durante a aula. Nem dá chance de ver se a aula daquele professor era boa. Né? Então chega lá, não assiste a aula direito, não aprende. Não, chega em casa, diminui a atividade cerebral, está cansado. Estudar. Não estuda direito porque não entendeu o conteúdo na sala de aula. Aí está cansado, dorme a tarde inteira. Aí quando chega à noite já está sem sono. Um indivíduo que não produz. Aí como ele está sem sono, o que ele faz? Fica no TikTok até as 3 da manhã. E isso gera um ciclo que está se tornando extremamente perigoso. Hoje, nosso jovem... Então, pai, eu vou dar uma sugestão para você, pai e mãe. 10 da noite, tira o celular. Combina com teu filho, todo dia às 10 da noite você vai colocar o celular aqui, nessa caixinha, aqui no meu quarto, sei lá, mas não fique com o celular no quarto do filho, porque se ficar no quarto ele vai ser tentado. Aquilo é uma droga. É como qualquer droga, ele ativa áreas do cérebro que causam dependência. Sim. Então se você deixar aquilo dentro do quarto do filho, ele vai levantar e vai pegar. É a dopamina, né? Que você está lá empolgado com aquilo e depois você tira, o teu cérebro vai ter a necessidade daquilo. Causa abstinência. Abstinência e chega a ser um problema. Uma sugestão é aos poucos que seja, não precisa ser também repentino, aos poucos vamos começar a reduzir o tempo de tela. Né? Tira o celular a partir até as 10 da noite, ok, depois das 10 acabou o celular. E deixa o filho dormir. Essa autoridade que eu gostaria que tivesse em todas as famílias. Eu acho que isso é um problema que não tem muito como uma secretaria ou um governo... Isso é a família que decide. É a família que decide. A gente pode dar sugestão, como eu estou sugerindo agora aqui, uma solução para reduzir o tempo de tela em casa, né? Mas é a família que tem que decidir. Olha, não, na minha família eu valorizo que a criança fique no celular. Ok. Mas sabe qual é o problema também que o celular está causando? Você pega, por exemplo, e eu tenho filha que é adolescente, é 17 anos, então eu vivencio isso em casa. Não acho que eu não tenho esse problema, não. Eu tenho também com a minha filha. Né? Eu estou dando a sugestão, mas eu sei que não é fácil de implementar. Mas eu vejo ela, por exemplo, ela entra lá no TikTok. Cada vídeo dura 15 segundos, no máximo. Então passa, e passa, e passa, e assiste um pouquinho e passa. A vida não é assim. Não é. A vida não tem coisas tão breves. Não, a vida não tem. Coisas que, por exemplo, uma aula dura 45 minutos. Os alunos não têm mais interesse em assistir aula, porque o cotidiano deles hoje é tudo muito rápido, consumo muito fugaz ali. Então assiste e já quer... Não, já tem que mudar de assunto, tem que mudar. E numa aula não, você tem que prestar 45 minutos de atenção numa mesma temática. Assim. E aí eles estão com dificuldade de se concentrar nisso. Exatamente. E eu vejo que, como a gente não pode fazer nada, o esporte tem sido a salvação de muitos jovens hoje, tanto na periferia quanto também nos grandes centros, assim. Então, você como secretário do esporte, tem algum projeto que você pretende implementar nessa questão esportiva em Curitiba? Então, nós já estamos fazendo, né, um monte de coisas, eu vou contar algumas aqui na secretaria, mas antes de responder essa pergunta, você falou assim, o esporte é talvez a forma de salvar, né, essas crianças. Eu vou mais além, parece uma coisa gigantesca que eu vou falar, mas eu tenho absolutamente crença nisso. O esporte é a forma de a gente salvar o país. O esporte é a forma de a gente... O Brasil hoje está numa situação muito difícil, em diversos aspectos, né? Econômicos, sociais, os índices, né, de violência, tudo, né? A gente tem realmente uma crise institucional gigantesca. O esporte talvez seja a grande ferramenta, né? Existem outras, mas a grande ferramenta é para a gente salvar o país, né? Unificar novamente a nação que está rachada, está dividida, isso não é bom para ninguém, nem interna nem externamente. E o esporte tem características que são capazes de, por exemplo, tirar as crianças das ruas. Né? A hora que a criança está praticando esporte, ela não está ligada à droga. Nem no celular. Ela não está ligada à violência, ela não está no celular. Né? Inclusive, eu vou falar de um projeto de lei que está tramitando na Câmara, do vereador Renan Sesquim. Está tramitando na Câmara Municipal de Curitiba, passou ali comigo na Secretaria de Esporte para dar uma avaliada, dei o aval, que chama Desconecta Curitiba, que é justamente promover ações para a criança ficar menos no celular e mais na prática esportiva. Isso é pensar no povo. Né? Então, eu acho que isso é pensar no povo.
Projeto simples, mas é pensar em ações para que a gente possa tirar um pouco do celular e trazer o celular, e não apenas ele, mas está causando outro problema entre as crianças, obesidade infantil. Sim. Menos atividade física, né? Fica lá, celular, sem fazer atividade física e comendo bolacha normalmente. Né? Porque esse é outro problema, né? Hoje a obesidade, não só infantil, mas obesidade e sobrepeso, tem atingido cada vez as classes mais pobres. A gente pensa, não, ficar gordo, né? É porque todo mundo hoje, até as pessoas mais pobres, têm acesso ali a um celularzinho ali. Não, e não é só a questão do celular, é a questão da alimentação. Por que as classes mais pobres hoje estão engordando mais que as classes mais ricas? Porque o rico, a pessoa que tem condições, ela compra uma refeição balanceada. Uma refeição com proteína, com isso, com aquilo. Aquele que está passando fome, qualquer dinheiro que ele tem, ele compra um pacote de bolacha, mata a fome. Salgadinho, bolacha. Só que nutricionalmente não ofereceu nada e só fez com que ele engordasse. Então, o problema hoje do sobrepeso, né, e da obesidade atinge as camadas mais pobres cada vez mais e atinge muitas crianças porque elas deixaram de fazer atividade física. Então, nós estamos tentando recuperar isso. Então, hoje nós oferecemos um programa em Curitiba que chama Curitiba em Movimento. Curitiba em Movimento é um site. Você entra ali no Curitiba em Movimento e lá você vai procurar qual atividade física que você quer fazer e que é oferecida pela prefeitura. Nós temos mais de 100 atividades físicas diferentes, entre esportes, né, e outras atividades. Tudo direcionado à juventude? Não necessariamente, para todos os públicos. Né? Estou falando porque eu sou uma tia do Zap e eu acho que nós precisamos, inclusive, pessoas como acima da minha idade. Eu tenho 56 anos e a gente precisa de atividade física também. Eu acho que é o momento que a gente mais precisa de atividade física nessa idade. Porque, regra, quanto mais velho a gente vai ficando, você tem que comer menos e fazer mais exercício. Pois é. O trabalho nunca acaba. Quando você é mais novo, você come mais e faz menos atividade física. Quando você é mais velho, come menos e faz mais atividade física. Essa é uma das regras para se manter saudável e no peso. Né? Então a gente tem lá o Curitiba em Movimento. Então você fala assim, eu quero fazer esgrima. Né? É uma atividade pouco comum. Mas a gente oferece 100 atividades e esportes diferentes. Esgrima nem é a mais diferente de todas. Tem coisa lá mais inusitada. Então, quero fazer esgrima. Aí você coloca lá, tem o site ele tem lá o tipo de atividade. Então você seleciona, aparece assim. Você eu quero esgrima. Aí ele vai mostrar em que local da cidade tem esgrima. Mas isso... É de uma maneira gratuita? Gratuita, é da prefeitura isso. É da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Aí você vai entrar lá e falar, eu estou na Regional Matriz, que é o centro, ou estou na Regional Boa Vista. Então você coloca qual regional que você está. E aí ele faz um cruzamento. Esgrima, na Regional Boa Vista, tem tais locais. Aí você entra lá e escolhe o local que você quer fazer. Às vezes vai ter vaga, às vezes não, porque às vezes as vagas já foram ocupadas. Se tiver vaga, você se matricula e pronto, você já está na tua atividade física gratuita. A maioria das pessoas nem sabe isso. Nem sabe disso, tem que divulgar. Musculação, nós temos em várias regionais ali, musculação para a pessoa fazer de todos hidroginástica os é uma os coisa... mais procurados, hidroginástica e natação. Esses, para conseguir vaga, a pessoa tem que ficar lá entrando e fica na lista de espera, porque nós temos uma regra. Se a pessoa falta 2 vezes sem justificativa, está fora do programa. Mas tá certo, isso é de graça. Né? Senão ela fica ocupando a vaga de alguém que quer. Claro, exatamente. Então você ficou lá na lista de espera, um momento você pode ser classificado e pegar aquela vaga. Então assim, são 40 mil vagas que a gente atende hoje. Uau, a gente precisa divulgar isso. 40 mil pessoas hoje em Curitiba, entre esporto e paradesporto. Nós temos 5 mil vagas para pessoas com deficiência. Né? Olha. Então, assim, e como é que a gente está querendo aumentar isso? Porque a gente quer oferecer para mais pessoas. Né? Se a gente for pensar só na estrutura da prefeitura, estrutura da Secretaria de Esporte, é impossível a gente aumentar nesse momento. Nós temos lá um número de servidores. Se eu quero atender mais pessoas com os servidores, eu preciso de mais servidores. Sim. Porque cada servidor é capaz de dar tantas horas de aula por dia. Sim. Né? Não dá para... O cara já deu 8 horas, não dá para ele dar 15. Não, porque tem os limites legais da legislação trabalhista, inclusive. Então, o que a gente tem feito? Parcerias. Vou dar um exemplo. Tem uma organização social que chama Maestro da Bola. Foi criada pelo pentacampeão mundial de futebol, o Ricardinho, que é aqui de Curitiba. Sim. Então o Ricardinho criou esse projeto social, ele com a irmã dele, que é a Renata, que é uma pessoa super dedicada ao projeto. E aí eles inscreveram o projeto na chamada Lei de Incentivo Federal.
arrecadaram, junto ao governo federal, o dinheiro. Isso vem do imposto de renda, né? Então o governo destina parte do imposto de renda para esses projetos esportivos. Eles arrecadaram o dinheiro. Com esse dinheiro eles podem pagar professores. Putz, daí a gente faz o casamento perfeito. Ótimo. A prefeitura, via Secretaria de Esporte, tem o local, a gente tem as quadras, tem os campos, então a gente tem o local e tem o aluno, que é o munícipe. Sim. Eles têm o dinheiro e o professor. A gente casa. Ótimo. Entendeu? Então a gente não onera mais a prefeitura, não onera o cidadão, e a gente consegue, com a iniciativa privada, os recursos para atender mais pessoas. Só o Projeto Ricardinho atende mais de 1.000 crianças aqui em Curitiba. Que legal. E aí a gente tem o do Juraci Moreira, que era nosso atleta olímpico aqui do triatlon. Ele também começou esse projeto, que é a Escolinha de Triatlo aqui em Curitiba, nessa parceria com a prefeitura. Hoje ele já está em mais de 20 e tantas cidades no Brasil. Tem um outro que chama Futebol de Rua, do Alceu, também um projeto super legal, atender um monte de crianças. Tem o Nadando com Daniel Dias. Olha que legal. O Daniel Dias foi um atleta paralímpico, 14 medalhas em Olimpíadas, maior medalhista paralímpico que o Brasil teve. Então ele atende a natação para crianças com deficiência. Cara, é lindo, lindo o projeto. E o Daniel passa de vez em quando, ele tem várias cidades que ele atende também, de vez em quando ele vem para Curitiba, nada com a criançada, é uma festa. Então assim, hoje nós temos muitas parcerias para a gente poder ampliar o número de atendimentos, sem onerar, porque assim, as pessoas falam, não, o céu é o limite. Não, o limite é o orçamento. É o orçamento, né? É verdade. Então, existe um orçamento, eu estou até conversando direto ali com o prefeito tem sido muito sensível a isso, para a gente aumentar o orçamento do esporte, porque cada R$1 que você investe em esporte, você economiza entre R$3 e R$10 em saúde pública. Olha que legal. Você investe hoje R$1, no futuro a pessoa não vai para o hospital como ela iria com tanta frequência, Sim. Você vai economizar de R$3 a R$10. Então investir no esporte é algo inteligente, porque se investe e economiza 3, na verdade você deixou de gastar 2. Né? Então, no mínimo, é um investimento inteligente, é investimento com garantia de retorno. Estou falando só de saúde, Sim. Mas tem a questão da disciplina, Sim. que se torna um melhor aluno, Sim. Tem a questão da segurança, que ele sai da rua, não vira um bandido. Sim. Então, o esporte, como eu falei, ele não é uma saída só para o jovem, ele é a saída do Brasil. Então, essa questão da Secretaria do Esporte, ela não abrange as questões de fisioterapia, por exemplo, porque eu vejo que nas unidades de saúde, às vezes, tem as pessoas acima de 60 anos que precisam aí de praticar algum esporte. Aí, tem algum programa que possa ajudar, fazer com que dentro das unidades de saúde possa ser avaliado e ser mandado para fazer tanto fisioterapia quanto praticar o esporte? Porque, por exemplo, eu tenho um marido que está sedentário, gordo lá. Toma remédio para pressão, para diabetes. Não pode sair fazendo esporte sem orientação. Sem orientação médica. Quer andar, não consegue, está cansado, medo de dar até um infarto na rua. Né? Se existe um programa que possa ajudar assim aquele bairro com aquelas pessoas lá que tem esses problemas de ser pressão alta, todas as coisas, possa fazer alguma coisa? Existe isso junto da secretaria? Ótima pergunta. Hoje nós temos um local aqui em Curitiba, mas é um local só, que chama CREAF, Centro de Referência em Esporte e Atividade Física, que fica perto do Paraná Clube da Kennedy. Né? Lá nós temos uma academia, né, da secretaria, lá nós temos uma fisioterapeuta, mas todo mundo acha que aquele local é só para atender os atletas incentivados. Depois qualquer coisa eu falo o que é isso, né? Os atletas incentivados da prefeitura. Não, na verdade aquele é um local aberto ao público, um local público como outro qualquer, então tem uma fisioterapeuta. Mas partindo dessa ideia, o que a gente pensou? Né? Então é algo que está em vias de, estamos fazendo estudos para isso. A gente criar um centro de referência de medicina esportiva. Olha que legal, né? É isso aí. Eu conversei esses dias com um médico que atuou na França, ele atuou naquele hospital em que o Ronaldo Fenômeno foi operado. Cara, ele é um hospital público. Olha só. O Ronaldo Fenômeno, quando machucou o joelho, foi operado na França, né, num hospital público, mas que era um hospital especializado em medicina esportiva. E quando eu falo medicina esportiva, não é para atleta, é para atleta também, é para qualquer um que faz esporte. Então, qualquer um que faz esporte, é bom que ele se consulte na tal da medicina esportiva. Então, a ideia nossa é criar um centro de referência em medicina esportiva com as diversas especialidades que abrangem a medicina esportiva. Então, você vai ter lá o fisioterapeuta, né? Sim. Mas você vai ter um cardiologista, né? Você vai ter um nutrólogo, Isso. vai ter a nutricionista, você vai ter, por que não, um psicólogo. Sim.
né, o ortopedista, né? Então, todas as especialidades que de alguma forma vão influenciar que mexe com a mobilidade. a mobilidade e tudo mais, estariam concentradas num único local. E aí, às vezes, a pessoa, em vez de ir para a unidade básica de saúde, se o problema dela se refere à questão esportiva, ela vai para esse centro de referência. Lá ela vai ter um tratamento específico, e pode ser uma lesão de um atleta que está correndo, se machuca e vai se tratar ali. Como pode não ser uma lesão, pode ser o caso da pessoa que está obesa, quer começar a fazer uma atividade física e tem medo de fazer por conta própria e tem um infarto. Então faz os exames lá. Eu tenho artrose nos 2 quadris. Então eu não posso fazer certos exercícios de impacto assim. Então eu acho importante isso, porque a gente não sabe que tipo de exercício tem que fazer, né? Então, e nem sempre as academias estão preparadas para poder receber alguém que tem assim esses problemas de artrose. Então eu acho que seria muito importante. Eu gostei muito dessa ideia. Então Vamos nós apoiar. Estamos evoluindo nesse sentido, de criar o Centro de Referência em Medicina Esportiva, né? E uma outra ideia, que também já está em andamento, eu apresentei para a secretária de Saúde essa ideia, ela gostou, aí apresentei também para a secretária de Saúde, a Tatiana Filipac, e apresentei também para o Leversi, que é o secretário municipal da Segurança Alimentar e Nutricional. Eu falei, eu queria criar pela Esmelge, mas junto com essas 2 secretarias, um programa de emagrecimento para a cidade. Uau. Um programa de emagrecimento não das pessoas, para a cidade. Para ser uma coisa que se alastre, uma coisa viral, que as pessoas se motivem a todas fazerem, uma espalhe para outra, né? Então nós estamos nesse que legal, isso aí é programa muito bom. interdisciplinar, são as 3 secretarias juntas, nós estamos desenvolvendo uma metodologia para isso, né? A ideia é assim, que a pessoa passe por uma avaliação física antes de começar a fazer atividade, né? E aí todo mundo que quiser, né? Aí não tem limite, porque a gente vai fazer também via aplicativo. Então a pessoa vai ter lá um aplicativo, nós estamos desenvolvendo isso, um aplicativo, nesse aplicativo, e quando eu falo desenvolvendo, assim, nós estamos em estudo. Espero que dê certo. Tomara. E tem orçamento para isso. Vai ter um aplicativo, a pessoa vai colocar lá qual é a altura dela, qual que é a massa dela, quantos quilogramas ela tem, qual que é a circunferência abdominal, isso qualquer um tira em casa. Então coloca alguns dados biométricos dela ali. Em função desses dados, alguns costumes que ela tem, a própria inteligência do aplicativo vai sugerir rotinas diferentes. O que serve para mim não serve para você e vice-versa. Né? O que serve para um obeso não serve para outro que tem um problema diferente. Mas aí com os hábitos da pessoa, com as medidas biométricas, a gente vai ter uma rotina alimentar e de exercício para essa pessoa. E lógico, um acompanhamento médico também. Então essa pessoa vai passar por consultas médicas para ver se ela está apta ao exercício e quais exercícios, mas essa pessoa vai estar recebendo todos os dias ali, hoje é o dia de você fazer a caminhada de 2 quilômetros. Tente fazer com tal velocidade em tanto tempo. Hoje a sua alimentação ideal é isso, isso, isso. E a ideia é que essa pessoa, porque isso funciona muito hoje, essa pessoa vai ganhando pontos no aplicativo. Esses pontos, em tese, são mera bobeira. Você veja, eu tenho aqui no meu celular isso aqui, isso aqui me perturba. É o Duolingo? É o Duolingo. Eu também, eu faço também. Eu coloco aqui no meu celular aqui para ele me lembrar, porque ele fica fazendo umas carinhas de triste quando eu tô demorando. Eu faço também e eu falo, meu Deus, eu vou perder o dia de hoje. Você tá com 187 dias seguidos, né? Tô com 90 e poucos seguidos ali, que comecei faz 3 meses. Esse tipo de coisa é bacana para quem? Colocar na frente da tela do celular, você tem que fazer exercício hoje. É a tal da gamificação. As pessoas, né, os estudiosos da área da programação perceberam que isso ativa algumas áreas do cérebro que te condicionam. Não, eu tenho que fazer isso, porque eu vou ganhar uma estrelinha. O que vale aquela estrelinha? Não vale nada. Mas ela, de alguma forma, te motiva, e é isso que interessa. O exercício físico, a boa alimentação necessitam de motivação, não interessa qual. É porque você quer ficar bonito, é porque você quer ficar saudável, é porque você vai ganhar uma estrelinha no celular. Então, nós vamos criar essa ideia da gamificação e tentar fazer uma coisa melhor ainda. Você vai ganhando as estrelinhas, que no nosso caso a gente vai ser um pinhão. Vai ganhando um pinhãozinho. Quando você acumular tantos pinhõezinhos, você consegue trocar aquilo por coisas que têm valor na vida real. Olha. Alguma coisa no armazém da família, um ingresso de show. Ótimo. Então a pessoa ainda vai ganhar alguma coisa por fazer exercício, por cuidar da saúde dela, e a gente quer que isso vire uma coisa para a cidade inteira. A ideia é ótima. Tornar Curitiba mais leve e saudável. Então, professor, saiu o vídeo aí do Felca, né? Viralizou aí
E falando sobre a adultização das crianças, como a nossa amiga ali sugeriu, né? Você, nesse contexto aí, nós sabemos que isso é real, né? As crianças estão cada vez mais querendo ser adultas e fazendo coisas de adultos erradas, porque essas coisas que essas crianças estão fazendo, estão copiando de algum adulto errado. De algum adulto. Algum adulto A criança errado. não nasce sabendo isso, né? Você acha que o esporte pode tirar as crianças dessa ideia de adultização e erotização também? E aí eu repito que o esporte ele tem realmente a capacidade de resolver, se não todos os problemas do Brasil, a grande maioria deles, entre eles isso aí. A criança que está praticando esporte, ela não está ali, ela não vai se comportar como um adulto, de se erotizando, não. Ela vai estar focada nas questões esportivas, né? Lógico que é importante que os instrutores do esporte também sejam pessoas habilitadas a trabalhar com o esporte e pessoas que possam trabalhar com o esporte. Porque você não pode colocar como instrutor um pedófilo. Exatamente. Porque senão ele vai abusar das crianças que estão ali e aí o problema é maior ainda, né? Então é lógico, essas pessoas que trabalham com esporte são pessoas que têm que passar por um rígido processo de seleção, né? Tem que ver antecedentes criminais, tudo isso. São cuidados que a gente toma, por exemplo, quando a gente faz um convênio aqui da prefeitura com alguma organização social, a gente pede os antecedentes criminais de todo mundo que trabalha. Exatamente. Para a gente não ter riscos de colocar crianças em contato. Nossa, mas eu acho que o esporte é realmente uma das ferramentas para você manter a criança brincando. Eu acho que redireciona o pensamento da criança, tira o foco da criança daquelas coisas erradas e foca no que você está fazendo no momento. E isso como a denúncia que foi feita ali, muito dessa adultização, dessa erotização das crianças era para monetizar nas redes sociais. Exatamente. A partir do momento que a criança está longe da rede social, está longe do celular, a adultização dela perde sentido. Porque perde valor. Gente, a gente teria muito que falar sobre esse assunto aí. Mas eu quero fazer um último comentário. Eu sei que estamos acabando. Porque, Faelo, mas você acha que o esporte então é a solução para muitos dos problemas do Brasil? Sim. Porque o esporte está acima das diferenças ideológicas. Exatamente. Quando um cara ganha as Olimpíadas, um brasileiro, ninguém pergunta se ele é de esquerda ou de direita. Ele é um herói nacional. Ele está acima das diferenças ideológicas, né? Esses dias passou no Congresso Nacional a nova lei de incentivo federal ao esporte, né? Ela antes era uma lei com um tempo determinado. A cada tantos anos tinha que renovar e se não renovasse ela deixava de agir. Agora não, ela passou a ser uma lei permanente. Com essa nova votação passou a ser uma lei permanente e aumentou. Em vez das pessoas físicas poderem doar até 2%, destinar 2% do imposto de renda que elas devem, elas podem destinar pessoas físicas e jurídicas, né? Em vez de destinar 2%, pode destinar 3% do imposto de renda delas. Então isso vai aumentar o investimento no esporte, né? Pois é, como é que foi o resultado da votação disso no Congresso? Unanimidade. Que legal. Quais são as votações? Imagina, qual votação uma pauta hoje? Que uniu. Qual votação hoje tem unanimidade de pensamentos e projetos? Nada. Mas a lei de incentivo ao esporte, todo mundo escolheu, isso aqui é bom para o Brasil. Então foi unânime. Foi para o Senado, unânime de novo. Então o esporte é a pauta para unir o Brasil, o esporte está acima das diferenças ideológicas. Então, se a gente seguir os caminhos do esporte, a gente vai perceber os caminhos corretos para a nossa nação. Parabéns por levar essa secretaria tão a sério e entender a missão dessa secretaria, porque é uma grande missão, né? Queremos encerrar aí o nosso programa agradecendo o professor Eulio, secretário do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba. Prazer te conhecer, foi muito agradável conversar com você. Deixa um abraço aí para todas as tias e tios do Zap. Isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima.